Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Minha Mente Agitada. Prontos para a sua dose de agito diário? Então vamos lá! O processo de Franz Kafka, a distopia da justiça. Franz Kafka, 1883-1924, foi um influente escritor tcheco de língua alemã, nascido em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro, que se tornou uma figura proeminente da literatura do século XX. Sua obra, embora relativamente curta, teve um impacto duradouro e influenciou muitos escritores e pensadores ao longo dos anos. Ele veio de uma família judaica, de classe média. Após concluir seus estudos, Kafka trabalhou como funcionário público, principalmente no Instituto de Seguros Operários. No entanto, seu trabalho era frequentemente desgastante e pouco inspirador. Kafka sempre esteve interessado na escrita, mas sua obra foi publicada postumamente por seu amigo Max Brod, contra as instruções de Kafka para destruir seus manuscritos. Durante sua vida, Kafka publicou apenas algumas histórias em revistas literárias. O protagonista da história é Joseph K., um jovem e bem-sucedido funcionário bancário que é abruptamente intimado em sua própria casa, sem que lhe seja informado o motivo. O livro se desenrola à medida que K tenta entender e enfrentar o misterioso processo judicial que se inicia contra ele. No entanto, ao longo da narrativa, ele descobre que as regras e procedimentos deste sistema legal são complexos e confusos, o que torna sua defesa praticamente impossível. O enredo segue as tentativas frustradas de Joseph K. para descobrir a natureza do seu crime, enfrentar seus acusadores e encontrar uma maneira de provar sua inocência. Ao longo do processo, ele encontra uma série de personagens estranhos e perturbadores que parecem estar envolvidos na administração do sistema judiciário, mas cujos papéis e intenções permanecem nebulosos. A alienação é um tema central nas obras de Franz Kafka, incluindo O Processo. A alienação, conforme explorada por Kafka, refere-se à condição na qual os indivíduos se encontram desconectados, isolados e impotentes em relação ao mundo ao seu redor. Essa alienação é muitas vezes exacerbada por sistemas sociais, burocráticos e legais opressivos, que parecem incompreensíveis e inescrutáveis. Joseph K. enfrenta uma série de situações que o isolam socialmente. A começar por sua prisão domiciliar, ele se vê excluído de sua vida cotidiana e da sociedade. As interações com outras personagens frequentemente aumentam sua sensação de solidão, já que ele não consegue compreender completamente as atitudes e intenções das pessoas ao seu redor. O sistema judicial retratado na obra é burocrático, complexo e desumano. As regras e procedimentos são absurdos, tornando praticamente impossível para Joseph K. compreender ou contestar as acusações contra ele. Essa burocracia contribui para sua alienação, ao criar uma barreira intransponível entre ele e a justiça. Joseph K. é impotente diante do processo. Ele não sabe exatamente qual é o seu crime, quem são seus acusadores e como pode se defender. Essa falta de controle sobre sua própria situação intensifica sua alienação, fazendo-o sentir-se à mercê de forças desconhecidas e implacáveis. A narrativa de Kafka muitas vezes envolve eventos e situações surreais que desafiam a lógica e a compreensão do protagonista, assim como do leitor. Essa incompreensão da realidade contribui para uma sensação de alienação, pois o protagonista e o público são deixados no escuro em relação às regras do universo criado por Kafka. A alienação nas obras de Kafka reflete uma visão sombria da condição humana, em que o indivíduo é estranhado, marginalizado e impotente diante de forças desconhecidas e sistemas que escapam à sua compreensão. Esse tema ressoa ao longo de suas obras, contribuindo para a natureza perturbadora e existencial de sua escrita. O processo de Franz Kafka é uma narrativa complexa e surreal que segue a jornada do protagonista, Joseph K.,
em meio a um misterioso processo judicial. Aqui está um resumo mais detalhado da história. O livro começa abruptamente com Joseph K. sendo surpreendido por sua prisão em casa, apesar de não ser informado sobre a natureza de seu crime. Ele fica perplexo e confuso, mas os agentes da lei o asseguram de que será informado sobre os detalhes do processo em breve. Ao longo do livro, Joseph K. tenta descobrir as acusações contra ele e entender o processo judicial ao qual está submetido. No entanto, ele se depara com uma série de obstáculos, incluindo a complexidade e falta de clareza do sistema legal. Ele encontra vários personagens, como advogados, juízes e outros envolvidos no processo, mas suas interações com eles são frequentemente frustrantes e pouco esclarecedoras. Cada tentativa de Joseph K. de entender ou contestar as acusações parece levar a becos sem saída, aumentando sua sensação de impotência e desespero. Ao longo da narrativa, Joseph K. também desenvolve relações interpessoais complicadas, incluindo um interesse romântico por Fraulein Bürstner, uma inquilina da pensão onde ele reside. No entanto, essas relações são instáveis e muitas vezes contribuem para a alienação e o isolamento de Joseph K. Joseph K. é levado a diferentes instâncias judiciais, mas a natureza exata do tribunal e suas regras permanecem obscuras. O pintor Titorelli, que é também funcionário do tribunal, tenta orientar Joseph K., mas suas informações são ambíguas e confusas. O livro não fornece uma resolução clara. À medida que a história progride, a situação de Joseph K. se deteriora cada vez mais, culminando em um evento trágico e inexplicável. O leitor é deixado com um final aberto e enigmático, sem uma explicação definitiva para o processo de Joseph K. ou a natureza de seu suposto crime. Kafka critica a burocracia e a alienação social, representadas pelo sistema judicial absurdo e opressivo. O livro explora a sensação de injustiça e impotência que o indivíduo enfrenta quando confrontado com instituições poderosas e inescrutáveis. A ambiguidade em torno da culpa de Joseph K. destaca a arbitrariedade e falta de transparência do sistema legal retratado por Kafka. O protagonista se encontra cada vez mais isolado e desesperado à medida que tenta lidar com o processo que o envolve, refletindo o tema da alienação kafkiana. O processo é uma obra complexa e interpretativa, e a ausência de respostas claras contribui para seu impacto duradouro e sua relevância na literatura moderna. Na atualidade, temos o desafio, não só em nosso país, como no mundo, em preservar as nossas liberdades frente ao avanço de sistemas políticos e judiciários cada vez mais totalitários. Todos achavam que estávamos longe, muito longe, do retorno do totalitarismo, como sendo algo superado historicamente. Porém, estávamos errados. Assim como Mises, dentre outros autores, destacam que a humanidade se entrega ao autoritarismo frente a qualquer problema que fuja à normalidade. A diferença entre uma pandemia e a morte por inanição no mundo é apenas uma mera questão de tempo. Todos os anos, pesquisas estimam que 5 milhões de pessoas morrem de fome, enquanto a estimativa de mortes na última pandemia até agora possuiu o mesmo número de vítimas. No entanto, não dedicamos medidas proporcionais entre ambas. Pelo contrário, as medidas adotadas apenas agravaram a fome pelo mundo, mas as vítimas oriundas em países pobres, diferentes dos países ricos, são danos colaterais aceitáveis. São tais ações que, embasadas por leis que só podem ser descritas como kafkianas, tornam as pessoas comuns mais alienadas. Tais leis apenas obstruem a discussão sobre as ações que deveriam ser criadas para a superação dos problemas, e não o contrário, nos escravizar com a desculpa de preservar a democracia ou o bem comum. Democracia sem cidadania é apenas tirania, atribuição de deveres sem reconhecimento de direitos
representam só demagogia. Por fim, a censura e a impossibilidade de um livre debate alienam as pessoas comuns daquilo que a política deveria nos proporcionar e não nos privar. Eliminar as possibilidades de questionamento produz alienação, e essa a massificação, abrindo caminho para qualquer sistema totalitário dominar o poder. Espero que tenham apreciado tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhando suas impressões sobre a obra. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal Minha Mente Agitada, para mais conteúdo envolvente como este.